Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje nós vamos falar sobre a relação do governo com alguns contratos de comunicação e serviços de publicidade. É um assunto muito sério e antes de entrarmos propriamente no tema, eu quero deixar bem claro que eu não estou acusando ninguém aqui, nem a pessoa que eu vou citar, nem a empresa que eu vou citar, de terem cometido algum crime. O que eu estou fazendo aqui são questionamentos, estou usando a minha liberdade de expressão e a responsabilidade de cidadão para questionar gastos da administração pública. O primeiro caso que eu trago aqui é da Sinara Menezes, vulgo Socialista Morena. Ela é bem conhecida aí nas redes sociais, mas o que nós vamos questionar aqui são os serviços de repórter, de entrevistadora que essa senhora presta para a TV Brasil. TV Brasil é uma empresa pública, tá? É um canal de TV aberta e você deve estar imaginando, todas as pessoas que trabalham lá na TV Brasil, já que é uma empresa pública, são concursados ou têm um contrato de licitação. É aqui que nós chegamos no caso da Socialista Morena, porque ela trabalha como repórter na TV Brasil, ela é repórter do programa Espaço Público e ela não é nem concursada e nem tem um contrato de licitação. O que vocês estão vendo aí na tela é um print do Portal da Transparência. E eu vou deixar o link do Portal da Transparência aqui na barra de descrição para que vocês possam conferir isso pessoalmente. E esse contrato aí tem como favorecido Sinara Moreira Menezes, vulgo Socialista Morena. Aí você vai ver os detalhamentos aí, que é um serviço de comunicação. Mas o que eu quero chamar a atenção aí está lá na modalidade de licitação. Está dizendo que é inexigível. E para justificar isso, eles citam o artigo 25 da Lei 8666 de 93. Bom, vamos lá na lei verificar se o caso da Sinara realmente se enquadra nessas circunstâncias em que a licitação não é exigível. Chegando aqui no artigo 25 da Lei 8666, você vai ver quais são as circunstâncias em que isso daí é dispensável, né? Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Esse primeiro inciso aqui está falando de fornecimento de material. Não é o caso da Sinara, ela está prestando serviços, é outra circunstância. Aí vem o inciso 2, que fala da contratação de serviço. Opa, será que é o caso da Sinara? Ela presta serviços lá. Vamos ver o caso aqui. Inciso 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. O que a gente vai ter que fazer agora? Conferir o artigo 13 e verificar se ela é um desses profissionais especializados aí. Opa! Seção 4 dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados. Olha aí o bendito artigo 13 que foi citado lá no inciso 2 do artigo 25. E esse artigo 13 mostra uma lista de situações em que a licitação vai ser inexigível. Para os fins dessa lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Daí eu te pergunto, o serviço de repórter se enquadra nesse primeiro inciso? Não. Inciso 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. Não é o caso da Sinara. 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Nada a ver com o serviço de repórter. 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Nada a ver com o caso dela também. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Não. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Não. 7. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Muito nada a ver com a situação dela. O 8º, vetado. Aí olha só que detalhe interessante, está ali no parágrafo 1º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, que casos são esses? São esses 7 incisos aí do artigo 13. Continuando aqui. Os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão preferencialmente ser celebrados mediante realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Volta para o papai aqui, volta para mim. O que esse parágrafo único aqui está querendo dizer?
Se essa prestação de serviço não estiver enquadrada em nenhum desses 7 ocasiões elencadas no artigo 13, a pessoa vai ter que prestar um concurso público para prestar esse serviço dentro da administração pública. E aqui eu vou ser bem claro, a socialista Morena não tem nem concurso público, nem licitação, ou seja, ela não deveria prestar serviços na administração pública indireta. Ela não deveria ser uma funcionária da TV Brasil. Essa mulher está prestando um serviço público de uma maneira que a lei não prevê. E aqui entra uma grande ironia do discurso dessa mulher, né? Veja bem, não viso lucro, viso sobreviver dignamente, sem depender de patrão. Não é maravilhoso? Olha, socialista Morena, é meio difícil dizer que você não visa lucro quando o seu contrato com a administração pública tem um custo fixo de R$102 mil a ser pago em 12 prestações de R$8.500. Outra coisa, eu vi lá no seu blog que você ridiculariza a modinha do iPhone. Fica meio contraditório ridicularizar uma pessoa que paga caro num iPhone quando você cobrou R$4.000 só pro seu figurino. Cá pra nós, socialista Morena, 4 pau de figurino é meio ostentação, né? Acho que uma ostentação até bem maior de quem paga um iPhone. Bom, seres humanos, eu citei primeiro esse caso da socialista Morena para que vocês possam perceber como é fácil usar dinheiro público para fazer contratações de serviços sem licitação, sem concurso público. E aí fica aquela dúvida, quantas outras socialistas Morena não estão por aí fazendo contratos com a administração pública sem passar pelo filtro de uma licitação, sem passar pelo filtro de um concurso público, sem demonstrar realmente os méritos mínimos, a capacitação mínima para exercer aquela função. Porque quando a pessoa não tem concurso público, quando a pessoa não tem uma licitação, ela pode simplesmente estar ali por uma questão de pechada e não ser um bom profissional, desperdiçar o nosso dinheiro público. Baseado nessas preocupações, eu vou citar aqui o caso da Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. O que isso quer dizer? Ela tem um capital aberto, é um sistema de ações. Porém, o maior acionista aí é o governo federal, é a União. Ainda tem um BNDES envolvido aí, aquele fundo de previdência lá do Banco do Brasil. Os maiores acionistas são empresas públicas. E outro detalhe muito interessante é que o serviço que a Petrobras executa é de monopólio. Ela não tem uma outra empresa em solo nacional competindo com ela. Esse serviço de exploração de petróleo aí é feito única e exclusivamente pela Petrobras. Ela não tem concorrentes aqui. Diante disso fica aqui um grande questionamento. Por que a Petrobras, mesmo sem ter concorrência, faz publicidade? E mais, você sabe quanto que a Petrobras gasta de publicidade? Nos últimos 10 anos, foram 2,5 bilhões de reais só em publicidade. É uma média de 250 milhões de reais a cada ano. A TV aberta pega muito mais da metade. São milhões de reais, centenas, dezenas de milhões de reais todos os meses que são passados para essas empresas aí. Aí você vai me dizer que a Petrobras gasta todo esse dinheiro em publicidade porque ela precisa fortalecer a marca, manter o produto vivo no imaginário do consumidor e, acima de tudo, fazer essas propagandas com a finalidade de vender ações. Mas isso não faz o menor sentido. Primeiro, porque quem vende a ação não é a Petrobras, é o dono da ação. E segundo, esse esquema de publicidade não tem nada a ver com o público-alvo, porque o perfil do acionista não depende de propagandazinha. O cara que compra ações, ele usa uma estratégia de mercado. Ele vai verificar se a empresa está sendo valorizada, se a empresa está desvalorizando. Ele vai verificar a bolsa, ele vai fazer uma série de pesquisas para verificar se vale a pena ou não comprar uma ação da Petrobras naquele determinado momento. Ele vai calcular, as ações da Petrobras estão caindo, está ficando barato, é hora de comprar, porque lá na frente isso vai valorizar. Ou as ações da Petrobras estão valorizando, ele fala assim, opa, tá na hora de vender as minhas ações porque lá na frente o preço vai cair, pá. Esse cara ele vai usar uma estratégia de especulação de mercado para comprar e vender as ações. Esse mercado aí de compra e venda de ações não tem nada a ver com propagandazinha da Petrobras na TV aberta. E diga-se de passagem, essas propagandas elas só falam que a Petrobras é linda e fortalece a economia do Brasil. Em nenhum momento essas propagandas se voltam diretamente, elas se voltam para essa finalidade específica de comprar uma ação. Você não assiste uma propaganda da Petrobras e recebe claramente aquela mensagem de compre uma ação da Petrobras, vai ser lucrativo para você. Isso não fica implícito nem explícito nessa propaganda. Ou seja,
é um gasto de dinheiro inútil. E por que eu estou citando aqui essa questão da Petrobras? Porque se você for ver os casos da Operação Lava Jato, que não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui, tá? Se já existe uma corrupção bilionária nesses casos aí de construção, prestação de serviços, por que você vai acreditar que essa publicidade bilionária também não tem corrupção? Os contratos da Petrobras têm sido administrados através de um sistema de corrupção. Seria muita inocência nossa fechar os olhos e acreditar que esses contratos de publicidade aí são totalmente imunes de corrupção. Agora vai ficar muito difícil vazar na mídia, né? Porque quem é que recebe o dinheiro da Petrobras? São os jornais que poderiam vazar um escândalo de corrupção, as revistas que poderiam vazar um escândalo de corrupção, as TVs que poderiam vazar um escândalo de corrupção. Como é que elas vão vazar um escândalo do qual elas próprias fazem parte? Cabe a nós aqui na internet, nessa mídia alternativa, denunciar esses casos. Então reitero aqui que eu não estou acusando nenhum crime. Eu estou questionando e apontando a possibilidade de uso indevido do nosso dinheiro. Cara, são milhões de reais em contratos de publicidade. Quantas socialistas morenas não estão recebendo dinheiro fácil, mamando aí nas tetas do governo, enquanto a gente tem que suportar aumento de impostos aqui na realidade? Bom, seres humanos, a crítica do vídeo acho que já ficou bem estabelecida. A mensagem era essa. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Não se esqueçam de conferir as fontes, tá? Porque o que eu estou falando aqui está baseado lá no portal da transparência, tanto no caso da Socialista quanto no caso da Petrobras. E eu fico por aqui, deixo um forte abraço a todos e falou!